Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a intertextualidade, que é um assunto também que cai nos vestibulares, em todos os vestibulares, e que também está presente na redação do Enem, a gente pode afirmar. No decorrer das aulas a gente vai ver como que ela é importante, como a gente produz intertextualidade até mesmo nas nossas conversas, nas nossas interações. Então vamos lá. Bom, a gente pode ver que a intertextualidade é uma também interpretação, também tem a ver com interpretação textual, que é basicamente o que a prova do Enem pede. Olha esse exemplo. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Só pode ser um mané. Bom, a gente tem aqui um indivíduo, o aluno, que está num contexto escolar e que esperava-se dele que ele fizesse uma análise sintática, né? Uma análise morfológica, análise sintática da frase. Mas ele voltou a sua atenção ao ambiente, ao contexto. Ele fez uma intertextualidade com o contexto, com o ambiente em que ele está inserido, né? Então, a intertextualidade tem relação com isso. Nesse outro exemplo, a gente também vai ver a intertextualidade. Por favor, Mônica, me dá um teco desse sorvete. Me dá um teco desse sorvete. Ó, Cascão, por que esse desespero todo? Estou ficando com água na boca. Você pode olhar esse texto, esse gênero, essa tirinha e pensar, não faz nenhum sentido. Até você fazer a intertextualidade com a história, com o contexto desse personagem. O personagem não gosta de água, não gosta de tomar banho. E quando ele diz, estou ficando com água na boca, aqui é o X da questão, né? Então a intertextualidade tem a ver com conhecimento de mundo. O que você sabe, que você já ouviu a respeito de outros assuntos, né? Intertextualidade, então, é a relação entre os textos, né? Como o próprio nome diz, é o diálogo entre os textos. É uma referência implícita ou explícita a respeito de um texto que já existe, ele é pré-existente. Então, quando eu vi aquela tirinha, né, em que o personagem fala que está ficando com água na boca, se eu não sei que é um personagem que não gosta de tomar banho, então, para mim, não vai fazer sentido. A intertextualidade, então, depende desses fatores, do sentido que eu dou ao texto. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. Horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Quando a gente olha esse exemplo, a gente já pensa logo, quem já assistiu ao filme, já ouviu falar, já pensa logo no filme Tropa de Elite. Aqui a gente tem um diálogo entre os textos. Isso não é errado, não é plágio, não é nada. Isso é uma intertextualidade, a relação e diálogo que um texto tem com o outro. Ah, mas tem que ser só texto? Poesia com letra de música? Não. Pode ser um filme com um documentário, um filme com uma propaganda publicitária, como é o caso aqui, né? Texto é tudo. Não engloba só a palavra ali, pode ser até uma imagem não verbal. Uma pintura pode ser uma intertextualidade. Desde que o leitor, a gente perceba essa relação. Isso é comum nos vestibulares? Demais. Às vezes, você precisa até do contexto atual, né, para fazer relação. Muitas propagandas, elas precisam do momento em que se vive, da situação em que a gente está vivendo, para a gente fazer essa relação. Se a gente não faz essa relação, a gente não entende. Por exemplo, uma criança que fosse ver esse texto, ele provavelmente não ia entender. Não ia fazer intertextualidade, porque depende de conhecimento de mundo, de bagagem, de história, meu conhecimento não só linguístico, mas também extralinguístico para entender essa intertextualidade. Aqui é um outro exemplo. A gente tem uma imagem, uma pintura muito conhecida, e a gente tem aí um desenho também conhecido que faz referência a essa imagem, né? Que é o texto original. A gente sempre tem que pensar, intertextualidade sempre vai ter um texto original e o outro que faz essa relação, esse diálogo. Tem gente, inclusive, que acha que o texto que sofreu ali, que fez a intertextualidade é o original, quando na verdade não, né? Por isso que a gente tem que entender que às vezes depende de outros conhecimentos que não são aprendidos muitas vezes na escola, né? Então esse quadro aí, O Grito, né, que é um quadro muito conhecido, foi feita aí a relação entre eles. Aqui também é um outro quadro muito conhecido, né, Mona Lisa. E aí a gente tem o Bombril, que também é uma propaganda publicitária muito conhecida, e ele fez uma intertextualidade.
Quando a propaganda aparece na televisão, gente, não aparece o quadro de Mona Lisa ao lado. Aparece só o Bombril ali. Somos nós, leitores, telespectadores, que temos que dar o sentido ao texto. Não precisa colocar o texto original. Eu que tenho que construir o sentido. E qual é o sentido aí? Se isso caísse no vestibular, o que eles perguntariam? Que Bombril, ele é tão bom, ele é antigo, de qualidade, quanto o quadro de Mona Lisa, né? Então, é uma associação, faz uma analogia mesmo entre as características de um e outro. A intertextualidade, ela não é só características parecidas, tá, gente? Eu posso fazer diferente também, que a gente vai ver depois sobre a paródia, tá? Então, na intertextualidade, a gente tem várias classificações. Primeiro, eu estou só apresentando os exemplos, né, os que a gente mais conhece. Aí, falando ainda de Mona Lisa, do quadro, tem uma música escrita por Jorge Vecilo, chamada Mona Lisa. Vou ler um trecho dela, diz assim: é incrível, nada desvia o destino, hoje tudo faz sentido e ainda há tanto a aprender. E a vida tão generosa comigo, veio de amigo a amigo me apresentar a você. Aí o refrão da música: paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor minha vida, ai de mim. Me conduza junto a você ou me usa para o seu prazer. Me fascina, deusa com ar de menina. Voltar aqui. A música, ela faz referência ao quadro muito conhecido. Se é uma pessoa que nunca ouviu falar desse quadro, que não entende nada de arte, não vai fazer nenhum sentido para ela, não vai construir intertextualidade. Mas se é alguém que já ouviu falar, aí sim ela vai fazer essa associação. Reparem que a letra de música, ela valoriza a mulher, no caso a amada, né, que é chamada, é comparada à Mona Lisa. E quando ele coloca seu quase rir, né, faz essa referência ao próprio quadro, que você não sabe se ela tá séria ou se ela tá rindo, né, faz toda a associação de desviar o olhar, de ser generosa, e faz essa brincadeira aí, né, me conduza junto a você ou me usa para o seu prazer. Então, toda uma relação de relacionamento mesmo, fazendo a referência aí ao quadro. Então, a gente tem um exemplo aqui recente de intertextualidade. Júnior Lima publicou uma foto com sua esposa, Júnior é irmão de Sandy, e embaixo, né, tem os comentários ali no Instagram. Lucas Lima, que é esposo de Sandy, comentou ali embaixo: meu casal. Não, pera. Essa é uma frase que estava sendo muito veiculada na época. Agora, por quê? Qual era o texto original? A gente tem que saber. Por que Lucas Lima usou embaixo ali, né, da foto do cunhado, meu casal? Porque essa é a foto original. Porque o Whindersson Nunes colocou uma foto com a até então esposa e Vitão escreveu embaixo, meu casal. Só que o que aconteceu depois? Eles terminaram o casamento e quem ficou com Luísa? Vitão, né? Então isso viralizou. E aí muita gente começou a escrever, a publicar e a colocar meu casal embaixo de várias fotos, já predestinando aí, será que eu vou ficar com essa pessoa no futuro? Uma brincadeira, né? Mas acabou viralizando. Isso é uma intertextualidade, a relação entre textos, que hoje, na atualidade, gente, acabou, não é mais só de texto de livro clássico, não. Agora é da própria internet, né? Eu escrevo isso e viraliza. Ó, um outro exemplo também muito conhecido, ó. A calça jeans já não fecha mais, né, minha filha? Quem viu isso aí vai lembrar, né, de quando Drauzio Varela entrevistou uma carcerária e ele deu um abraço, né, e aí ele usou essa frase, né, se eu não me engano, saudade, né, minha filha, alguma coisa assim, que ela nunca não tinha recebido um abraço e tal. E aí todo mundo começou a escrever frases colocando, né, minha filha no final, né? Saudade de fazer uma farofa e descer pra praia, né, minha filha? E aí passou e todo mundo começou a colocar nas próprias redes sociais mesmo, virou um meme mesmo. Todo mundo utilizou esse, né, minha filha. Saudade de fazer uma viagem, né, minha filha? E aí todo mundo começou a utilizar. É um caso também de intertextualidade aí bem dos nossos dias. E aqui a Caixa, né, que fez a propaganda, né, a Caixa Econômica, e aí as pessoas começaram
a intertextualizar. Que caixa é essa, né? Caixa d'água, caixa de papelão, né? Relacionar com o roubo na política, né? Então, também a intertextualidade aí, a relação entre os textos. Então, a gente tem agora a letra de uma música também muito conhecida, de Legião Urbana. E aí eu quero, enquanto eu leio, vocês vão pensando aí se tem alguma intertextualidade com algum outro texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor. Quem conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, olha só, a gente viu aí um único texto que tem pelo menos duas intertextualidades. No início, ainda que eu falasse a língua dos homens, faz intertextualidade com a Bíblia. Essa frase, originalmente, está na Bíblia. Eu acho engraçado que, às vezes, as pessoas cantam essa música e acham que esse texto é desse autor, mas, na verdade, é uma referência à Bíblia, né? Em Coríntios 13, né? Segundo Coríntios 13, faz essa relação aí do amor. E no final, se você pegar ali a última estrofe, a terceira, amor é fogo que arde sem se ver, é um fragmento, é a primeira estrofe do Soneto de Camões, o maior poeta da literatura portuguesa. Então a gente tem intertextualidade aí, ó, né, na primeira e na terceira estrofe. A música, ela é conhecida, ela é bonita, tem a melodia bonita, e ela faz intertextualidade com a Bíblia e com o poema de Camões, né? Quem vai saber disso? As pessoas, os leitores, quem conhece os poemas, quem conhece a Bíblia, né? Quem não conhece vai achar que simplesmente é do autor. Agora a gente vai entrar mais nas classificações da intertextualidade. Intertextualidade é um tema geral, mas a gente pode dizer que ela tem também suas especificações, né? Quando eu tinha falado da redação do Enem, eu estava abordando justamente isso, porque na redação do Enem você vai ter a referência, que é um tipo de intertextualidade, e a citação, que também é um tipo de intertextualidade. Elas estão, no caso, na redação, então é importante o aluno observar isso, né? Primeiro a gente vai falar da paráfrase. Não sei se alguém já ouviu esse termo. Muita gente fala, parafraseando fulano de tal. A paráfrase é quando você usa as ideias de alguém com as suas palavras. Você mantém a ideia do autor, mas você usa as suas palavras. Onde que a paráfrase é comum? A gente pode usar a paráfrase em artigos científicos, em teses, em dissertações. Segundo Marcusky, gêneros textuais podem ser isso, isso e aquilo. Eu estou falando com as minhas palavras o que Marcusky disse, mas eu tenho que citá-lo, né? Porque no caso de um trabalho científico, se eu não fizer isso, vai ser plágio, né? Então a paráfrase mantém a ideia principal do texto original. Então vamos ver esse texto que Drummond escreveu. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então a gente tem aí um trecho, um fragmento de um poema que Drummond escreveu, mas ele escreveu baseado em quê? No poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é muito conhecido. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves quer que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Em cismar, mais prazer à noite tem... É um poema grande, relativamente grande, e ele é muito conhecido, né, porque faz parte da primeira fase do romantismo no Brasil. Ele é tão conhecido que foi e tão elogiado que ele foi parafraseado e parodiado também, mas mais parafraseado por muitos autores conceituados, né? Tanto que esse primeiro ele é feito por Carlos Drummond de Andrade, né? Então a paráfrase também é utilizada no Enem, uma dica aqui para a redação do Enem. Se você quer usar a ideia de alguém e se você não memorizou essa frase de um autor, você quer usar na sua redação do Enem, usa a paráfrase. Segundo fulano de tal, a educação é isso, isso, isso e aquilo. Você falou com as suas palavras o que ele disse. Então essa dica serve muito e é obrigatório fazer isso no Enem, quem quer uma nota boa. Vamos agora para paródia, que todo mundo acha que é só música, né? As pessoas
tem essa ideia de que paródia só é reproduzir uma música, manter a melodia, a harmonia e o ritmo e só mudar a letra. Na verdade, a paródia, ela é também uma referência na intertextualidade, só que você muda a ideia original do texto. Você lê o texto e sabe que ele está relacionado a outro, mas não é a mesma ideia. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Oswald de Andrade. Esse é o texto parodiado, mas esse é o texto original, escrito por Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 Anos, que diz assim: ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então aqui a gente tem o quê? Uma valorização, colocar assim, um ode à natureza, que é característico da primeira fase do romantismo no Brasil. Então ele tem saudade da infância, né? Remete a ambientes de natureza, a subir no pé mesmo, olhar as frutas, comer as frutas, né? Se você olhar esse texto aqui, ele já fala que não tem laranjais, né? Então não está completamente igual à ideia do autor. Fala de infância, de alguma coisa? Fala, mas não é totalmente igual à ideia original. Por isso que a gente chama de paródia, né? Então, nas paródias que a gente ouve hoje, até em termos de música, a gente vai ver que as letras elas se diferem, tem uma distância de sentido entre a original e a paródia, né? Por isso que a gente chama de paródia. E algumas paródias em ditados populares. Diga-me com quem tu andas e eu direi se vou contigo. Qual é o ditado mesmo? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Esse é o ditado original. Aí a paródia, ela é alterada, né? Então a gente tem uma outra ideia. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca precisa ir ao dentista. Então a gente tem aí uma mudança de sentido, né? A semântica. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde, né? Então a gente tem uma alteração. Por quê? Porque os ditados populares, como o nome já diz, ele se convencionalizou, né? Então as pessoas vão sempre chamar aquilo ali por aquele nome, tem uma história, tem um contexto para ser escrita ou falado aquilo. Nesse caso, há uma quebra de ideia, né? Isso que é a paródia, né? Você espera alguma coisa, mas na verdade tem outro sentido. E a citação? A citação, ela é muito importante, principalmente na redação. Por quê? Porque é ela que vai te dar uma base teórica, vai dizer assim, ó, essa ideia não é minha, eu estou colocando a ideia de alguém que é muito importante da área. A citação, ela pode ser direta ou indireta. Eu vou colocar aqui a citação direta. O que é a citação direta? É a citação em que você usa aspas e coloca o nome do autor. As aspas, elas servem para dizer, ó, essa fala é de alguém, não é minha. Né? Então, num texto, normalmente, pode ser até uma dissertação, uma tese, um artigo científico, eu vou colocar uma citação ali e vou colocar o nome do autor, né? Se for uma dissertação de mestrado, essa citação, se ela tiver mais de 3 linhas, ela fica separada, né? Mas como é uma citação pequena como essa, ela vai no corpo do texto mesmo. A educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Padre Antônio Vieira, né? Então, do Barroco aí no Brasil. Então, ele escreveu isso. Se eu quiser falar de educação na minha redação do Enem, esse foi o tema, eu posso usar essa frase e colocar lá Padre Antônio Vieira. Aí você fala assim, ah, mas eu não decorei a frase. Aí você usa a paráfrase, você pode dizer assim, ah, segundo o Padre Antônio Vieira, a educação é tão importante que tem valor em todas as partes. É como ouro. Quer dizer, eu falei com as minhas palavras o que Padre Antônio Vieira escreveu. Isso é a paráfrase. Eu mantive o sentido original do texto. E isso é um recurso que você pode utilizar muito em redação, porque às vezes você não consegue memorizar a frase para escrever na prova. Então você usa a paráfrase, que também é um recurso correto, né? Na paráfrase eu não uso aspas, eu só vou usar aspas na citação direta. E alusão, o que é alusão? É um modo de relação também intertextual, né? Aqui a alusão é um pouco complicada, porque ela faz uma referência, mas sem citar basicamente o nome da obra e tal, né? É uma referência mais implícita. Não tem o nome ali da obra que você está fazendo referência.
Por exemplo, na música Mona Lisa, de Jorge Versilo, tem um nome do quadro, então eu já vou saber que está falando de Mona Lisa. No caso da alusão, não. A alusão vai depender de conhecimento cultural e enciclopédico. Então, o aluno, né, tem que ficar atento a isso aí também nos vestibulares, né, nos concursos, porque a alusão, ela depende de contexto extralinguístico. É um exemplo aqui de uma música, Se Eu Somente Tocar, de Nova Voz. Diz assim: todos queriam o seguir, o olhar e escutar sua voz. Eu me aproximo e é grande a multidão. Acho que ele nem me nota, mas pode me curar. Se eu somente tocar, vou receber seu poder. Se eu somente tocar, tudo em mim vai viver. Se eu somente tocar, sei que vai me perceber, pois vê o meu coração em meio à multidão, se eu somente tocar. Então tem um trecho aqui de uma música. Se você observar, você bate o olho, você já vê que ela tem um teor religioso. Ok. Agora, que história é essa? Né? A história da mulher que queria ser curada e tocou nas vestes ali de Jesus. É um relato bíblico. Tem o nome dessa mulher? Não. Tem o nome de Jesus aí? Não. É uma alusão, né? Depende de conhecimentos de outras experiências, né? Então, apenas nessas outras experiências que eu vou saber, vou fazer essa alusão aí a esse texto, tá? Uma dica é que não é bom fazer alusão na redação do Enem, né? Porque o corretor, pode ser que ele entenda ou não. É melhor fazer citação, paráfrase ou a referência, que a gente vai ver agora. É um modo de relação intertextual que permite a retomada de outro texto, sem a necessidade de transcrever alguma passagem, né? A relação pode ser, isso aqui é muito usado no Enem, né? Livro, artigo, filme, programa de TV. Eu lembro que antes, quando os alunos iam fazer redação do Enem, eles colocavam só um livro muito conhecido e tal. Hoje em dia, seriado, documentário, os alunos podem fazer essa referência, né? E outra dica, não é para ficar resumindo o documentário ou nada, é só colocar o nome ali, né? O corretor que tem que se virar. O aluno coloca ali, faz a referência e ele faz a relação do tema com esse filme ou com esse programa de TV, né? Então a referência ela é muito válida nas redações nota 1000, a gente pode observar que tem paráfrase, citação e referência, tá? E agora no que tange a questão objetiva, as questões objetivas, sempre vai ter uma questão ou outra que faz relação com o momento que a gente está, o contexto atual, né, de pandêmico, ou pode ter uma relação entre poemas mesmo, né, ou letra de música com poema. Uma outra coisa, né, em literatura, no Enem, tem caído muito assim, né, letras de músicas atuais, brasileiras ou não, e o aluno ele deve fazer essa referência entre as características, por exemplo, do romantismo com aquela música atual. Então, olha só, a música ela é atual. Não se usou um texto clássico do romantismo, usou um texto atual para você identificar características daquele período. Então, não deixa de ser uma referência também. E a última é o plágio, a última forma de intertextualidade, que é o que a gente deve evitar, na verdade. Plágio é crime, né? É você utilizar o texto de alguém e se apropriar, né? Dizer que é seu. Então, se eu usar aquela frase lá, educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor, se eu não colocar o nome Padre Antônio Vieira, a frase fica como minha. E isso é plágio, é crime, né? Na própria redação do Enem, se você copiar parte do texto motivador, é contado como plágio, aquilo é desconsiderado da sua redação. Então, se eu quero colocar uma citação na minha redação, eu tenho que botar também o nome do autor. Plágio é uma questão muito séria, né? A gente vê notícia aí de pessoas que pedem titulação de mestre, doutor, porque plagiaram a dissertação ou a tese completa. Então, é uma questão muito séria para quem está fazendo o vestibular e para quem depois vai seguir a carreira acadêmica, né? Plágio é o que a gente não deve fazer, é uma prática ilegal e desonesta. Então, vamos para a questão agora do Enem, né? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Drummond. Segundo texto, quando nasci veio um anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinada a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque.
Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado. Então a gente tem 3 textos e o que a gente pode observar? Que eles são parecidos, né? É muito fácil a gente observar que eles têm alguma relação entre eles. Ó, Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Pô, então a gente já viu que Carlos Drummond é o autor do texto original. E aqui a gente tem Adélia Prado e Chico Buarque, que viveram bem depois, né? E fizeram essa intertextualidade. Agora, a pergunta não é o que é intertextualidade, o que é paródia, não. A pergunta é o que isso causou no texto. A. Reiteração de imagens. B. Oposição de ideias. C. Falta de criatividade. D. Negação dos versos. Ou E. Ausência dos recursos. Então, aqui a gente tem que observar o que os 2 textos causaram em relação ao primeiro. Qual a relação que se estabelece? Reiteração de imagens, ou seja, aquelas ideias que estão nos primeiros nos 2 textos, elas fazem relação, elas reforçam o que foi dito no texto original. A B, oposição? Não, porque seria uma paródia, então não pode ser. Falta de criatividade? Uma resposta completamente genérica, não diz nada, então a gente já exclui a C. A D, negação dos versos? Também não. E a E, ausência de recursos? Que recursos? Né? A frase não está completa. Então, reiterar o que? Reforça o que foi dito pelo autor original. Né? Então, essa é a resposta correta. Bom, então, na aula de hoje foi importante a gente ver que a intertextualidade é um assunto muito importante, tanto para a redação quanto para as questões objetivas. E que o aluno, ele não só precisa saber o conceito de cada coisa, mas ele interpretar cada ideia que foi explicada aqui a partir dos textos que são veiculados nas questões, né? Então, a intertextualidade está presente nos textos, está presente na nossa vida. Quando a gente conversa com alguém, a gente faz relação de um texto com outro, de uma música com outra, e também vai estar presente nas provas. Então, é isso. Espero que todos tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.